simples aqui resolvendo essas questões. Olha só. Joana comprou uma bicicleta por R$ 600 e decidiu revendê-la com um lucro de 30% sobre o preço que pagou. Por quanto Joana deverá vender essa bicicleta, certo? Vamos lá. A primeira análise aqui é o seguinte, pessoal. Qual é o preço de custo que ela comprou? A bicicleta, R$ 600, certo? O preço de venda foi de quanto? Uma margem de 30%, certo? E aí ele pergunta por quanto Joana vendeu ou por quanto ela pretende vender, certo? Então primeiro a gente tem que descobrir o quê? Quanto foi esse 30% de margem em cima do preço de custo, que foi R$ 600, certo? Então vamos lá, olha só. Se o preço de custo que ela pagou, que foi R$ 600, equivale a 100%, 30% que foi a margem de lucro, vale quanto? X, certo? Então vai ser 30 vezes 600 dividido por 100, certo? Vamos lá. X é igual a 600 vezes 30 dividido por 100. Muito bem? Então, olha só, quanto é 600 vezes 30? 600 vezes 30 vai ser igual a quanto? 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 6, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6 dá igual a quanto? 18. 6 com 6, 12, com mais 6, 18, certo? Faça agora só o somatório, não é isso? Abaixo 0, 0, 0 e aqui 18. Então 600 vezes 30 dá igual a quanto? 18.000, certo? Então vai ser x é igual a 18.000 dividido por quanto? Por 100, certo? Posso cortar esse zero com esse zero com esse zero, então vai ser quanto? 180 dividido por 1 vai ser igual a quanto? 180, certo? Então isso aqui vai ser minha margem de lucro, certo? Que é de 30% em cima do meu preço de custo, que foi quanto? R$ 600, certo? Então meu preço de venda da bicicleta vai ser de quanto? O preço de custo mais a minha margem, certo? Então vai ser o quê? Preço de custo mais a minha margem, certo? Vai ser igual a quanto? 600 mais 180 vai ser igual a quanto? 600, que é o preço de custo, mais a minha margem, que foi 180, vai ser igual a R$ 780. Então, para mim poder vender um produto que custou R$ 600 com uma margem de lucro de 30%, eu tenho que vender esse produto por quanto? R$ 780, certo? Então foi isso, pessoal. Já voltamos com uma próxima questão. Vamos lá, pessoal. Segunda questão, certo? Uma pessoa compra um apartamento por R$ 150.000 e paga de encargos financeiros R$ 10.000. Por quanto deve vendê-lo para lucrar 30% sobre o preço de custo, certo? Então é uma questão bem simples aí de porcentagem, mas que pode gerar uma certa dúvida, certo? Aqui já tenho gabaritado que vai ser o preço de venda, vai ser igual a quanto? R$ 208.000, certo? Quer tornar mais dinâmico? Dá pausa no vídeo, faz a questão, no final acompanha a resolução para ver se bateu com sua resposta, certo? Vamos lá. Então, pessoal, olha só o seguinte, ele tem um preço de custo de quanto apartamento? R$ 150.000, certo? Mais o encargos financeiros que foi de R$ 10.000, certo? E ele quer saber por quanto ele quer de vender aquele apartamento, por quanto ele deve vender o apartamento para lucrar 30% em cima do preço de custo, certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é quanto é o preço de custo desse apartamento. O preço de custo desse apartamento vai ser o quê? O somatório
do preço de custo do apartamento, mais o que? Os encargos financeiros, certo? Então vai ser o total pago, vai ser o preço de custo do meu apartamento. Muito bem? 1.000, certo? Então meu preço de custo final vai ser de quanto? O preço de custo vai ser igual a quanto? 150 mil mais 10 mil, certo? Que vai ser me dar quanto? Preço de custo igual a 0,0005 mais 1, 6 e aqui 1. 160 mil reais, certo? Então 160 mil reais vai ser agora quanto? 100%, certo? E ele quer lucrar quanto na venda desse apartamento? 30%, certo? Então aqui vai ser X. Vai ser 30 vezes 160 mil dividido por 100. Muito bem? Então vai ser X é igual a 160 mil vezes 30 dividido por 100. Certo? Então olha só, vamos abrir o parênteses aqui, olha só. 160 mil vezes 30 vai ser igual a quanto? Pessoal, vamos assistir aqui bem rápido para poder diminuir essa quantidade de contas que a gente pode fazer, certo? Eu posso, como aqui em cima tem vários zeros, aqui embaixo tem mais um zero, eu posso pegar esses dois números que são inteiros, vezes esse número inteiro, e acrescentar a quantidade de zeros, certo? E aí torna mais rápido. Isso pode utilizar numa prova de concurso ou outra prova que a gente estiver fazendo, muito bem? Então vai ser o seguinte, olha só. Se eu pegar direto 3 vezes 16, vai me dar igual a quanto? 3 vezes 10, 30, certo? 3 vezes 6 dá igual a 18. 18 mais 30 dá igual a quanto? 48. E aí eu acrescento a quantidade de zeros restantes que eu tenho. Olha só, 1, 2, 3, 4 e aqui embaixo 5. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aí vai ficar igual a quanto agora? X vai ser igual a 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 4.800.000 dividido por quanto? Por 100. Muito bem? Então eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. 48.000 dividido por 1 vai dar igual a quanto? X é igual a 48.000. Certo? Isso aqui vai ser o que? A minha margem de lucro, que vai ser de quanto? 30%, certo? Então meu preço de custo final que eu tenho que vender para poder receber uma taxa de lucro de 30% é igual a quanto? O meu preço de custo mais o que? A minha margem de lucro, certo? Então meu preço de custo final vai ser igual a quanto? 160 mil reais mais o que? A minha taxa de lucro, certo? Que foi de quanto? 48.000 reais. Muito bem? Então é só 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 mais 8, 8. 6 mais 4, 10, certo? Abaixa o 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. Então, meu preço de custo final que eu tenho que revender para conseguir uma margem de lucro de 30% é igual a quanto? 208.000, certo? Então, olha só. Na questão ele pergunta o seguinte, na compra de um apartamento, ele gastou quanto? 150.000, mais os encargos financeiros, que foi 10.000 reais, certo? Eu somando esses dois valores, eu vou ter meu preço de custo. Quanto foi que eu paguei, certo? Que foi igual a quanto? 160.000 reais. Se ele pagou 160.000 reais,
por quanto ele deve vender esse apartamento para ter uma margem de lucro de 30%, certo? Então descobrimos nossos valores e depois fazemos um somatório da margem de lucro mais o preço de custo, que vai ser igual a quanto? R$ 208.000, certo? Outra dúvida, para poder facilitar nossos cálculos, quando tem muitos zeros repetidos, a gente faz a multiplicação somente dos números inteiros e depois acrescenta a quantidade de zeros que eu tenho, certo? Então, 30 vezes 160.000, eu posso fazer o seguinte: 3 vezes 16, que vai dar igual a 48, e acrescenta a quantidade de zeros restantes, que vai me facilitar bastante a vida aí nas minhas provas, certo? Então foi isso, pessoal. Espero que tenha batido com a conta de vocês e já voltamos com próximas questões.